E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma vez. Hoje a gente tem aprendido que o controle nas apostas esportivas é muito importante, que o indivíduo deve ter, que o apostador deve ter, inclusive consigo mesmo, né? Que você não joga só contra as casas de aposta, nem contra aqueles apostadores que estão ali apostando naquele evento junto com você, mas certamente jogamos contra nós mesmos. Então existem momentos, existem dias que não é para o cara fazer jogar, porque tem dias que você começa a perder, não foi o meu caso, mas a gente já sente isso, né? Já tem apanhado bastante. A gente sente isso e entende que tem dias que não dá para jogar. Por isso existe uma estratégia de muita gente que, inclusive, isso é uma técnica muito usada no pessoal que mexe com ah, opções binárias, que é se você teve dois heads, três heads, pare, velho. Pare e jogue outro dia. Mas enfim, vamos falar aqui da competição de hoje. Escolhi dois jogos aqui. A intenção do vídeo é a seguinte: a gente vai, eu vou tentar arrancar aqui desses dois jogos, jogar nos mercados de ambas marcam e acima de 1,5. Parecem ser mercados batidos, mas eu vou tentar arrancar isso em times que não estão, no caso, participando de nenhuma competição importante, assim, não estão lutando para entrar em nenhuma competição importante por conta de pontos mesmo, né? Um deles é esse jogo entre o Breccia e o Spal. São dois times que estão lá embaixo nas últimas colocações. Se não falha a memória, o Spal é o último e o Breccia é o penúltimo. E outro é o Fiorentina e o Torino, que se não me falha a memória também estão no meio da tabela. Então, falando aqui bem rapidão com relação ao jogo do Breccia contra o Spal, a gente tem aqui umas informações de BTTS de 42%, 46%, um acima de 1,5 de 80%. Isso aqui, segundo o que está falando aqui no rodapé, é calculado dos jogos, por exemplo, do Breccia, que ele tem as estatísticas que o Breccia tem conquistado em casa, e da Società Poliesportiva, os testes da Sociedade Poliesportiva SPOL têm conseguido somar dados e informações nos jogos feitos fora de casa. Então a gente tem aqui que para esse embate pego todas essas informações de ambos os times jogando como favorito e visitante. Por exemplo, o over 2,5 está 61% interessante, né? A gente não tem uma certeza disso, mas interessante. Vindo aqui mais para baixo a gente vê essa parte aqui da forma, não gravei ele direito em cima, mas aqui é a parte da forma. A gente vê que para essa partida o Brecha ele é um pouquinho menor, 7% melhor que o Spal. E tem vindo de derrota, de 6-12, foi praticamente atropelado pelo Atalanta. Enquanto que o Spal também levou seu atropelo aí, né? Da Inter. Então são 5 jogos, né? O Brecha está um pouquinho melhor porque ganhou um jogo contra o Hellas Verona. E parece que está mais bem, parece não, está mais bem colocado, posicionado, se é que a gente pode dizer assim, com relação ao Spal. Bom, mais embaixo aqui a gente vê a média de gols que o Brest já tem marcado, 1,06, e o Spal seria algo próximo de meio gol, se é que existe, né? Então o Brest aqui, com relação a gols marcados, ele é 80% melhor que o Spal. Nos gols concedidos eles são iguais, né? Interessante isso aqui. Se bem que esse 1,06 não é uma média para um time que deveria estar buscando, brigando por qualquer coisa dentro da competição. É muito baixo. E aqui os gols concedidos é um reflexo disso, né? Não tem um ataque que é finalizador, consegue fazer gols, e uma defesa que não consegue, né, suportar as investidas dos adversários. Por isso, aqui está falando que both teams are equal in terms of goal conceded, quer dizer, ambos os times são iguais com relação a gols concedidos. O Breccia enfrentou a Roma, o Spal pegou a Sampdoria e levou logo 3, pronto. Aí a gente tem aqui a tabela de uva deles dois.
Aí o over de 2,5, 61, interessante, né? Porque cada um, nas partidas que fizeram na competição, o Brest é 69 e o Spal 53. Então, parece ser um número não muito confiável, porque os números nem sempre falam a verdade, né, no jogo. Mas parece que é um jogo de acima de 1,5. Até mesmo porque 1,5 deles aqui somando a média dá 80%. O under que não saiu. Então aqui voltando para falar do jogo da Fiorentina contra Torino, a gente tem com relação ao jogo anterior lá deles dois, dos finais, dos últimos, a gente tem um over 1,5 baixo, né? 70%. É interessante jogar de repente acima de 1,5 no primeiro tempo, mas isso para mim isso é muito arriscado. Um BTTS de 58 a mediano e um over 2,5, 52%. O que acontece com os times é esse aqui, ó. O Torino está emplacando a quinta derrota consecutiva. O interessante do Torino é que só apenas em um jogo eles não conseguiram marcar. Enquanto que a Fiorentina ela vem de 5 jogos e não tem vitória, tem empate. É possível que a Fiorentina, em alguns momentos do jogo, quando eles ou fazem o gol ou se retraem, né? Quando levam o gol do empate, administra aquilo ali. Ou passa um jogo todo administrando o jogo, né? Até aparecer uma oportunidade. Foi assim contra o Brescia, contra o próprio Milan. Então o Fiorentina ele parece ser mais perigoso do que a Torino. Se bem que essas são estatísticas de um jogando em casa e o outro fora. Bom, aí aqui embaixo a gente tem os últimos embates entre a Fiorentina e a Torino. Jogos que ocorreram desde 2018 aqui, como vocês podem ver. O último embate entre eles foi em 2019, ano passado, e foi 2-1 para a Torino jogando em casa. Aqui. Sempre que a Torino joga em casa contra o Fiorentina, eles tiveram, ou pelo menos em um único jogo, eles empataram. Em outro que eles jogaram, que a Torino jogou em casa, eles empataram também. Quando jogou em casa contra a Fiorentina, ganhou de 2-1. Enfim, tá bem parelho aqui, mas assim, na competição de 18 jogos, a Fiorentina tem 17 vitórias e a Torino 3, né? Obviamente jogando a Fiorentina jogando fora e a Torino jogando fora e a Fiorentina jogando em casa. Tem 7 vitórias contra 3 do adversário. A informação importante aqui que eu gosto de ver é que esse BTTS de 13 partidas, de 18 partidas, 13 foi ambas marcas. O clean sheet da Fiorentina aqui é de 28% e da Torino só 6. Quer dizer, o Torino toma muito gol. A Fiorentina consegue meio que controlar de alguma forma. Como? Mas eles conseguem controlar. Essa última informação aqui, deixa eu ver da Fiorentina, é a forma dele, tabela da forma. Eles estão em 5 jogos, eles têm uma média de 1 ponto. Enquanto que a Torino é menos de 1, também com 5 derrotas. A gente tem aqui que 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 jogos eles só tem uma derrota, a Fiorentina, enquanto que a Torino tem 3 derrotas e 2 vitórias. E o que é importante lembrar aqui que a Torino tem marcado nesses últimos 5 jogos, né? Então é um outro indicador que a gente pode acreditar que ele vai marcar jogando contra um time que tem uma suave, relativa superioridade com relação a eles. Aí tem aqui o clean sheet deles aqui, estou confirmando da Fiorentina, o clean sheet de 24 e um feito score de 67%. E o feito score, infelizmente, é a inabilidade que o time tem de não marcar gols, né? E a Torino tem um clean sheet um pouquinho mais baixo, né, de 21%. O clean sheet é jogos que eles conseguem fazer e não tomar gols. Enquanto em contrapartida do outro lado ele está com 55 de partidas que falham em fazer gols. Bom, vou ficando por aqui, o vídeo não ficar longo demais, mas como eu falei anteriormente, eu vou fazer a bet com relação a esses jogos aqui nos mercados de ambas marcam
e acima de 1,5. Talvez, a depender da situação lá, das propostas lá na, na casa de apostas, eu consiga puxar alguma coisa no primeiro tempo. Mas a princípio, ambas marcas nos dois jogos e acima de 1,5. E foi!